Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu espero que Deus te abençoe através do conteúdo bíblico que nós vamos transmitir a partir deste momento. Nós estamos estudando as mais de 22 pregações que o Senhor Jesus ensinou no Monte das Bem-aventuranças, o que nós conhecemos como sã doutrina, santas doutrinas. E isso é alimento, é paz, é vida, é instrução, é sabedoria para a nossa vida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido, se inscreve agora, aperta o botãozinho vermelho, se inscrever, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos que nós produzimos aqui. O conteúdo é Bíblia, é sobre Deus, e eu tenho certeza que você e sua família vai ser muito abençoado. E sem mais delongas, vamos juntos aprender mais sobre Bíblia. Abra comigo sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Vamos ler. Não penseis que eu vim destruir a lei ou o ensino dos profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Em algumas traduções, eu vim trazer um sentido mais completo. Veja bem, no estudo do capítulo 5, até agora, nós já falamos sobre o tipo de homem que Jesus considera que é feliz, como ele vive, quais são suas práticas, que foi o primeiro vídeo falando a respeito da felicidade, da bem-aventurança, ou seja, na visão de Jesus, o tipo de homem que é feliz. Depois, nós aprendemos o caráter que todo cristão tem que ter, o tipo de agente transformador para o mundo que ele tem que ser. Ele tem que ser sal da terra e ele tem que ser luz para o mundo. Agora a gente vai aprender sobre a terceira sã doutrina, ou seja, o relacionamento de Jesus com a lei. E inicialmente ele diz o seguinte: olha, eu não vim acabar com a lei de Moisés, nem com os ensinamentos dos profetas, de maneira nenhuma. Eu não vim destruí-los. Pelo contrário, eu vim trazer um sentido amplo, mais completo. Eu vim abrir o leque, eu vim abrir o horizonte da compreensão a respeito da lei. Veja, o próprio Senhor Jesus diz que a lei e os profetas, ou seja, as escrituras, elas falam dele, elas apontam para ele. O Velho Testamento aponta para o Salvador que viria. O Velho Testamento, a lei, os profetas, os ensinamentos, colocam Jesus como o centro da palavra de Deus. Ele é o grande Messias, o grande Salvador profetizado desde Gênesis, que viria para salvar a humanidade dos seus pecados. Todavia, para aqueles que creem no nome dele e o aceitam como Senhor e Salvador. Quando o Senhor Jesus ele diz que ele veio trazer uma amplitude na compreensão da lei de Moisés e dos ensinamentos dos profetas, ele veio dizer o seguinte: olha, eu vim primeiro cumprir toda a lei, eu vou obedecer tudo. E ele foi o único homem sem cometer uma única vírgula de pecado, uma gota de pecado. Jesus foi perfeito em tudo, para mostrar que só ele é perfeito e não tem ninguém, nem homem nem mulher nessa terra capaz de salvar alguém. Só Jesus pode salvar, mais ninguém. A lei, inclusive, não pode salvar ninguém. A lei, ela serviu de aio ou de um tutor muito rígido para tentar colocar o homem na linha, mas para salvá-lo, não. A lei revela os pecados do homem. Só que Jesus não tinha pecado, mas Jesus obedeceu toda a lei, ipsis litteris, letra por letra, e não quebrou uma vírgula. E é essa lei, inclusive, que o apóstolo Paulo vai dizer lá na igreja aos Coríntios, que a letra mata. Por que ela mata? Ela mata porque ela não consegue salvar ninguém. Importantíssimo você entender isso. Daqui para frente, para as próximas pregações do Sermão do Monte, que são mais de 22, essa é a pegada que você tem que entender. Entender a lei e os profetas na visão de Jesus, com o sentido mais aguçado, mais ampliado,
ele traz uma compreensão mais transparente, mais clara do que realmente significa para nós. Essa é a terceira grande sã doutrina, a cosmovisão de Jesus em relação à lei e os profetas. E o que isso pode impactar na nossa vida se nós imitarmos o Senhor Jesus na mesma forma de se relacionar com o Velho Testamento. Vamos trocar de cenário? E olha o que o Senhor Jesus vai dizer no versículo 18. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Interessante que os cientistas dizem que esse mundo, os planetas, o espaço, o universo, eles estão envelhecendo, estão se acabando. A Bíblia já fala que esse mundo tem um prazo de validade e eles vão durar enquanto a lei durar. Entendeu? Só para você guardar esse conhecimento aí. Jesus não veio acabar com a lei, ele veio obedecê-la e cumpri-la. Foi o único homem capaz de cumprir toda a lei. Mas não confunda as coisas com aquele outro texto que diz que o apóstolo Paulo diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Ali é um outro contexto que não tem nada a ver com isso aqui que a gente está ensinando. Agora pega comigo o versículo 19. Portanto, qualquer um que desobedecer o menor dos mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, qualquer que obedecer à lei e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Veja bem, aqui Jesus não está falando de salvação, porque às vezes você vai pensar assim, peraí, o cara vai desobedecer o mandamento e além de desobedecer, ele vai ensinar outros a desobedecerem e ainda vai estar no céu? Não, não é isso. O outro cara ele vai ensinar o mandamento, vai obedecer o mandamento e, claro, ele vai estar no céu, ainda vai ser grande. É salvação. Isso aí está relacionado. Não está relacionado à salvação. Não é isso. Aqui, o que Jesus está falando é sobre galardão. Aqueles que por ignorância, aqueles que tentando acertar, mas às vezes ensina errado, porque Deus conhece a motivação do nosso coração, não sabe que está ensinando errado. Presta atenção. Não sabe que está ensinando errado. É diferente daqueles que sabem que ensinam errado, foram confrontados que ensinam errado, já foi mostrado para eles que está errado, mas eles persistem. Isso aí é outra categoria, vamos colocar assim, de pessoas que ensinam. Não é isso aqui. Aqui são pessoas que desobedecem, vamos dizer, por ignorância, no sentido original da palavra, por desconhecimento. Ignorância aqui é desconhecimento. E ele acaba ensinando outras pessoas a fazerem igual a ele, acaba desobedecendo. Mas ele deixou de ser um servo, deixou de ser um filho de Deus por ser ignorante? Não. Ele só vai ter um galardão um pouco menor porque ele acabou impedindo que as outras pessoas avançassem, crescessem de nível, subissem de estação, evoluíssem na fé, novos níveis de intimidade com o Pai. Entendeu? Que isso infelizmente pode acontecer. Não é sobre salvação que Jesus está falando aqui. Jesus está falando sobre recompensa, sobre galardão. E o que é galardão? Galardão são as suas obras que você pratica, que você faz em prol do reino de Deus. E essas obras são observadas por Deus e a recompensa delas, Deus te dará no céu. O nome disso é galardão. Para você entender o que Jesus está dizendo, você tem que pegar o entendimento, os pensamentos de Cristo que estão escritos no Evangelho e, através dele, interpretar o Velho Testamento. Senão daqui a pouco você está matando cordeiro, passando sangue de cordeiro na parede, você está sacrificando, colocando madeira, lenha dentro da tua casa, senão daqui a pouco você está se circuncidando, cortando a pelezinha do prepúcio masculino. E não é isso, entendeu? A nova aliança, ela aboliu tudo isso em Cristo Jesus, tudo se completou, Ele é a nossa salvação. E aqui está um grande mistério, porque através dos olhos de Cristo a gente interpreta a Bíblia. Homens, meu Deus, muito usados por Deus existem hoje, e mulheres também, e já existiram do transcorrer de toda a história. E nós, sinceramente, nós temos uma quedinha para se apaixonar por alguns nomes e a gente acaba pegando a cosmovisão, a maneira de enxergar a Bíblia daquele cara. Você pega, por exemplo, Jacobus Armínio, mais conhecido como Armínio. Não, eu sou arminiano porque é a melhor teologia. Tudo bem, você pensa assim? Beleza. Aí vem o outro, não, eu fico com João Calvino. Nossa, o cara foi fantástico, sistematizou as doutrinas, Cara, olha, fantástico.
top. Não, eu sou avivalista. Uou! Avivalismo. Beleza, tá tudo certo. Nossa, os avivalistas interpretam a Bíblia de uma forma... o negócio é bem melhor. Você pensa assim? Beleza. Não, eu pentecostal, eu sou mais pentecostal. Papai, tá bom, tá tudo certo. Você interpreta assim? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas uma coisa que a gente pode começar a experimentar, eu te convido a pensar assim, é você pensar assim, peraí, como que Jesus pensaria a respeito disso? Como que Jesus interpretaria isso? Como que Jesus faria isso? Como que Jesus reagiria a isso? Qual seria a resposta de Cristo para isso? E aí? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá tão perto da gente, né? Só que a gente insiste em interpretar a vida, o mundo, através ou da visão de outras pessoas ou através da nossa visão. Não que elas não contribuem, claro que contribuem, mas elas não são o todo e nem são 100% corretas, não são absolutas. Jesus é absoluto, Jesus é perfeito. Ah, mas não dá para fazer isso? Claro que dá. Dá para a gente estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e ficar com a interpretação de Jesus, com a ótica de Jesus sobre a vida. Nós estamos estudando a sã doutrina. Nós estamos estudando mais de 22 pregações que ele fez de uma vez só, assim, ó, vapo. Ah, isso aqui é sã doutrina. Isso é sã doutrina, entendeu? Tem gente que inventa um monte de doutrina. A minha igreja tem doutrina. Faz isso, faz aquilo. Ó, beleza, tá bom. Eu fico com isso aqui. Eu prefiro isso aqui. Doutrina e comportamento são coisas totalmente diferentes, entendeu? O comportamento pode gerar doutrina, mas a doutrina governa o comportamento. Está entendendo? Eu prefiro a doutrina de Cristo, ao invés de doutrinas dos homens. Agora, finalizando, anote isso aí. Versículo 20. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer. Pois eu afirmo a vocês que somente entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Veja bem, Jesus no capítulo 23 de Mateus, ele pega os fariseus e ensina o que é ser fariseu. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, só vai entrar no céu quem for mais fiel do que os fariseus e os mestres da lei. Quem ultrapassar esse limite. O fariseu está aqui, tem que ser mais do que isso para entrar no céu. O fariseu não vai entrar no céu. Não vai. O fariseu, ele tem uma consciência, ele pensa que ele faz tudo certo, ele acha que ele é o melhor, ele acha que ele é o mais digno, mais santo. O nome dele significa inclusive separado. É um nome bonito. Tem um vídeo aqui no canal, ele até inclusive o vídeo convite que eu coloquei no canal, sobre os fariseus, que se perderam no labirinto do orgulho religioso. Assiste. Tenho certeza que a sua visão sobre farisaísmo vai dar um upgrade. Vai ser muito bom para você. Olha só, Jesus está falando o seguinte, olha, os moradores do céu não serão fariseus. Não serão. Jesus tinha uma luta com esses caras. Jesus tinha um problema com esses caras. Porque esses caras, eles até começaram bem. O fariseu, ele surge quando aquelas influências do helenismo, vai querer tirar todas as características do povo de Israel, os aprendizados que eles já haviam aprendido com a lei de Moisés, os ensinos dos profetas, enfim, eles começam bem, eles querem manter a santidade, a pureza e tal, mas eles acabam se desviando, se perdendo, e aí não conseguem voltar mais para o caminho da verdadeira santidade. E nós não podemos ser igual a esses caras. Mas você sabia de uma coisa? Nós corremos o risco de virarmos um fariseu. Todo aquele que quer servir ao Senhor em santidade, viver com graça, com alegria, servindo ao Senhor com vigor, todos nós corremos o risco de virar fariseu. Pensa aí agora, naquele pastor, o pastor da sua igreja, pensa nesse cara, gente boa, pensa nele. Ele corre o risco de virar um fariseu. Eu corro o risco de virar fariseu. Como assim, Guilherme? Corremos o risco de virar fariseu. Mas, Guilherme, então como é que é isso? Como é que é isso, então? Então eu não vou viver, eu não quero saber, então, de servir ao Senhor. Calma, pera aí, o negócio é o seguinte, a sacada está aqui. Para você servir ao Senhor, para você viver como filho de Deus, obedecendo a palavra de Deus e tendo relacionamento com Deus, ter uma vida abundante com Deus, é só você não inverter a lógica do Evangelho. É só você não inverter a lógica do Evangelho como os fariseus fizeram.
É isso que aborreceu o Senhor Jesus. Eles inverteram a lógica do Evangelho. Eles eram os caras top espirituais, não tinha ninguém maior do que eles no aspecto religioso. Mas a grande tolice deles foi inverter a lógica do Evangelho. Mas Guilherme, como é que é isso, inverter a lógica do Evangelho? Veja bem, guarda isso. E multiplica isso, olha, multiplica isso. No Evangelho, você primeiro precisa ser justo, justificado, para depois você ser santo, andar em santidade. Na cabeça de um fariseu, é o contrário. Ele primeiro precisa mostrar que ele é santo, para depois ele mostrar para os outros a justiça dele e o que ele merece, porque ele se considera justo. Entendeu? Todo homem, toda mulher que inverte a lógica do Evangelho, que é essa que eu acabei de te contar, vira fariseu. E conforme a palavra de Deus, não fui eu que disse, foi o próprio dono do céu que disse, não vai entrar no reino do céu. Então vamos fazer a vontade de Deus, mas não conforme a nossa vontade, não conforme a nossa lógica. Vou repetir, qual é a lógica do Evangelho? Grava aí. No Evangelho, você primeiro precisa ser justificado, para depois você andar em santidade. O fariseu não. O fariseu, ele quer mostrar para todo mundo que ele é santo, com base no que ele entende e construiu sobre santidade, nos seus padrões próprios de santidade que ele criou, que ele inventou, suas regras, para depois mostrar para todo mundo que ele é justo e ele é merecedor de receber seus prêmios, suas honrarias, porque ele faz isso, fez aquilo outro e tudo mais. Então, nós jamais podemos inverter a lógica do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Só entrarão no reino. Por quê? Ele é a porta. É ele que diz quem entra e quem não entra. Tá entendendo? Só entrarão no reino do céu se vocês forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus. Que Deus? O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Yud-Rei Vav-Rei, Yahvé, o nosso Senhor, do que os mestres da lei e os fariseus. Que Deus te abençoe. Essa é a terceira sã doutrina que nós estamos estudando desse grande número de doutrinas santas que o Senhor Jesus deixou para a gente, igreja, estudar, meditar e viver nessa terra até que Ele venha. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe muito, você e sua família. Pega esse vídeo, manda para todo mundo, curte e compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai falar a pessoas que precisam ouvir a voz do Pai Celestial. E a gente se vê na próxima sã doutrina, a quarta, quando o Senhor Jesus vai ensinar sobre ódio. O que é, na visão de Cristo, o ódio? O que ele faz, o que ele causa, as repercussões disso. É isso aí, pessoal. Então a gente se vê na nossa próxima aula. Deus te abençoe. Até lá.